estávamos, como o mundo inteiro estava, acompanhando um campeonato, né? Um campeonato de futebol, a Copa do Mundo de futebol. Envolve tanta coisa, tanta gente, tanto interesse, né? A gente fica querendo que o nosso time ganhe. E em certas situações, alguns até querendo, nem tanto querendo que um ganhe, querendo que o outro perca, né? Você vê o comportamento crente, você vê tanta coisa nisso. E aproveitando esse movimento, antes que acabe de uma vez, nós vamos usar esse gancho para falar sobre o time de Deus. Sobre o time de Deus. A igreja do Senhor, ela é comparada em muitas coisas, como o corpo de Cristo, ela recebe o nome de corpo de Cristo, geração eleita, sacerdócio real, celeiro dos dons, não é? Noiva de Cristo. A igreja recebe, mas hoje, esses nomes e adjetivos. Mas hoje nós vamos tratar, o Senhor me deu essa direção de tratarmos a igreja como um time, como o time de Deus. Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Facinho de achar, né? Facinho. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Corinto era uma cidade chamada cosmopolita. Ela é uma ilha, então Corinto tinha gente que vinha de todas as partes, um pouco perto do continente, no mar Mediterrâneo. Então tinha gente que vinha da Palestina, tinha gente que vinha da África, tinha gente que vinha da Turquia para ir para a Europa, um monte de gente passava por ali. Então ela ia ganhando essas características, como por exemplo tem a cidade de São Paulo. São Paulo é cosmopolita. São Paulo tem bairro judeu, São Paulo tem bairro japonês, bairro italiano, não tem? Tem tudo isso, né? Tudo misturado ali. E Corinto, então, adquiriu essa característica. Obviamente, a igreja também adquiriu essa característica. Tinha de tudo lá, né? Quem era de Corinto, quem não era, quem acabou passando por ali. E o apóstolo Paulo, então, vendo a necessidade da igreja aqui, cresceu bastante. Então, acabou tanto até tendo que escrever 2 cartas para ajudar a igreja, para fortalecer a igreja, para orientar a igreja a respeito de um monte de coisa, a igreja que tinha todos os dons, né? E essas tão preciosas cartas aos coríntios, né? Não o nome do outro time aí. Vamos lá, 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 mesmo. Acompanha aí comigo, com a mesma reverência à palavra do Senhor, com o coração aberto à palavra de Deus. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que ainda quando gentios fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Por isso, eu vos quero fazer entender que nenhum homem falando pelo Espírito de Deus chama Jesus de amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Santo Espírito. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Opera tudo em todos. Tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo mesmo Espírito a outra operação de milagres, a outra profecia, a outro discernimento dos Espíritos, a outro diversos tipos de línguas, a outra interpretação das línguas. Um só e o mesmo Espírito opera estas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo,
assim também é Cristo. Porque por um Espírito a todos nós, fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. Pois o corpo não é um membro, mas muitos. Repita, muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não é portanto do corpo? E se o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros do corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles são muitos membros, mas um só corpo. Diga, um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. Os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, a esses concedemos abundante honra, e as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro. Agora, leia verso 26 comigo. Se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. Se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com eles. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém? Até aí, por enquanto. Pois é o que iremos falar então. Sobre o time de Deus. Você tem um time que você torce, de repente, acompanha aí campeonatos de basquete, futebol, seja lá que esporte for, mas não podemos deixar de falar do time de Deus. O tão importante time de Deus. No time de Deus, querido, todos têm seu lugar e podem fazer alguma coisa. Cabe a cada um de nós encontrar ou criar o seu lugar no time. Quando cheguei na PIB Norte, eu não tinha lugar no time. Eu tinha acabado de chegar, ninguém me conhecia. Devagarinho fui chegando, devagarinho fui dando umas ideias para o pastor, devagarinho ele foi deixando. Hoje a gente faz alguma coisa aí. Hoje a gente tem alguma função que a gente faz. Mas fui procurando onde poderia melhor servir, onde poderia melhor ajudar. Sabe, nós temos ministério de recebimento de visitantes, temos ação social, podemos fazer visita hospitalar, podemos interceder, podemos carregar um banco, podemos varrer um chão, podemos abrir um portão, tem tanta coisa. Tem a história de uma criança que o prazer dela, era o ministério dela, acender e apagar a luz da igreja. Chegar primeiro para acender, ser o último a sair para apagar a luz da igreja. Você acha que Deus não dá valor a um negócio desse? A um coração tão gentil, tão íntegro, que para ele era o máximo acender, apagar a luz da igreja? Dá para entender? Todo mundo tem. E às vezes você está esperando um negócio assim, vindo sei lá da onde, e as oportunidades vão surgindo e a gente vai deixando passar. Irmãos, teve um ano que eu tive um Natal, os irmãos sabem a época do ano que eu mais gosto é o Natal. Teve um ano que eu tive um Natal que foi marcante na minha vida. Nós recebi junto com os irmãos da igreja o convite de ir cantar umas músicas lá no centro da hemodiálise no hospital. Lá no setor de hemodiálise. E tinham 2 sessões de hemodiálise. Chegamos lá no início da tarde, saímos de lá às 5 horas esgotados. A pastora Margarete tinha o contato lá, recebeu o convite, estendeu para a gente, lá fomos nós. Lá fomos nós cantar no setor de hemodiálise. Pastor Anderson é um grande tocador, toca muito bem, faz... Os meninos que tocou comigo, Mariaca, sabem. Pergunta para eles o tanto que eu sei. E a gente cantou, sabe o quê? Sabe o quê? Cantou as músicas que a gente canta no culto infantil.
De repente tinha um irmão dando uns glória a Deus lá, falando em língua, vai virar um culto pentecostal isso aqui. Outro chorando, outro meio assim, cantamos, sabe aquele que a gente canta aqui, para ser feliz ao meu irmão, entregue a Jesus. Cantamos até não poder mais, o pessoal, amor, o que tem demais isso? Nada demais a não ser o desejo de fazer a obra. Todo mundo tem um lugar, todo mundo é nota 10 em alguma coisa, tem que achar, irmão, vem no time e vamos que você vai encontrar o seu lugar. Um time não sobrevive apenas com uma ou duas pessoas trabalhando, um time é um time. Não existe integrante de time sem função. Já pensou o jogo do seu time, final do campeonato? Vamos lá jogar aqui nesse dia, final da Copa do Mundo, final. Aí o seu time está jogando. E daí tem um jogador lá, no meio. E daí está o cronista, narrador lá, falando desse jogador. Que número que é da camisa dele? Não sei. E o que ele faz? Não sei. E qual é a função dele ali? Não sabe, ele também não sabe. Ele também não sabe onde que ele é, o que ele pode fazer, o que ele vai fazer, mas ele está lá no time. Mas para que serve esse jogador lá no meio? Ele está lá. Não, irmãos, o time de Deus não é assim. Todo mundo pode ter uma função específica, não simplesmente estar. Já pensou? Acabou de casar. Marido ou a esposa, eu casei. Eu sou marido. Eu casei, eu sou a esposa. O que você faz? Não, eu casei. Qual que é a sua função no casamento? Não, eu casei, eu estou casado. Quem faz tudo é ele, quem faz tudo é ela. Que casamento bom esse, né? Já pensou? Não dá, né, irmão? Não dá. Só não tem tempo para o time quem não quer estar no time. Só não tem tempo para o seu time se você não quiser ficar no seu time. Você só não torce para o seu time se você não quiser. Tem gente que torce para 2, 3. Meu pai é palmeirense, São Paulo, botafoguense no Rio. E aí? Mas não tem tempo para o time quem não quer estar no time. Quem quer estar, tem. E vou dizer para vocês, irmãos, quem faz alguma coisa na igreja pode procurar as pessoas. Não é gente que não tem nada para fazer, que não tem obrigações, é gente que tem 2 serviços, é gente que tem serviço e tem faculdade, e tem outras coisas que faz, e corre atrás de família, e corre atrás de um monte de coisa, e faz aqui, Deus ajuda. Não é porque alguém que fica só com os pés para cima o dia inteiro. Não, é gente ocupada. Porque Deus não chama quem não é ocupado. Pode prestar atenção. Os discípulos, quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João no barquinho, que você canta, eles estavam fazendo o quê? Pescando. Levi estava fazendo o quê? Na coletoria, trabalhando. Gideão estava trabalhando também. Deus não chama ninguém que fica parado. Deus chama quem tem desejo de exercer função. E vai. Mas você pode descobrir o seu. Tem um monte de coisa para fazer. No time de Deus tem lugar para tudo. Todo mundo pode ser 10 em alguma coisa. Amém? Outra coisa, no time de Deus, olha comigo, 1 Coríntios 12, 20. Olha comigo. Mas agora, eles são muitos membros, mas um só corpo. E verso 26. E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. No time de Deus, ou todos vencem, ou todos perdem. Ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. Não tem lugar para jogada individual no time de Deus. Existem pessoas que muitas vezes procuram a igreja não para adorar a Deus, ou pedir por alguém, ser bênção na obra, mas é apenas por seu próprio interesse. É claro que eu não sei se você, como eu, a primeira vez que veio na igreja para buscar mesmo a Deus, foi de repente por uma necessidade de um encontro com o Senhor. E isso é importante, e isso deve acontecer. Essa casa é casa para novos começos. Mas aqui não é um lugar simplesmente para você chegar e ir embora. Não é assim. Deus tem muito mais. Aquilo que é apenas para mim, para o meu próprio interesse. Pensem comigo aqui, irmãos, principalmente irmãos que acompanham, que são
esportistas que gostam desses assuntos. Pensem comigo aqui. O que você faria? Nós vamos fazer de conta que todos nós somos técnicos de um time. Nós somos o corpo técnico grande de um time, certo? Um corpo técnico de um time. E tem um jogador nesse time que faz só o que ele quer. Que faz só o que ele acha interessante. Você fala, você dá as orientações e tudo, mas ele chega lá, ele entra em campo, entra na quadra, ele faz só o que dá na telha. O que a gente faz com esse jogador? Com esse integrante de time? Bem a hora de jogo, temos 40 minutos no primeiro tempo, 45 minutos no primeiro tempo, meia hora de jogo, ele só fez o que você falou para não fazer, ou não fez o que você falou para fazer, o que o corpo técnico falou para fazer. O que a gente faz com esse jogador? O que a gente faz? Substitui? Arruma outro, põe, tira. O que a gente faz? A gente muitas vezes não se preocupa, a gente quer ver ali, mas não se preocupa em tirar, e treinar, e recuperar, e vamos lá, e vamos fazer dar certo. E não, irmão, não, irmão, peraí, é desse jeito que tem que ser. Mas eu gosto desse. Não, meu irmão, mas é desse jeito aqui que o corpo técnico falou para você fazer. Não, mas eu quero. Não, irmão, eu sei que você quer, mas o corpo técnico quer disso. Então você vai treinar mais, você vai se estruturar mais, você vai aprender mais para jogar junto com o time todo. Porque você não joga sozinho, você joga com o time todo, porque ou o time todo ganha ou o time todo perde. É deixado de lado o interesse pessoal e então passa a se aderir ao objetivo coletivo. É só assim que o objetivo acontece, quando eu paro com a individualidade. Na reunião do povo de Deus é onde encontro o melhor lugar para manifestar o que eu tenho de Deus, o que eu tenho vivido de Deus, o que eu tenho aprendido de Deus, o que eu tenho crescido em Deus, o que Deus tem aperfeiçoado em minha vida. Dá para entender isso? Todo mundo deve marcar ponto, porque o ponto de todo mundo trará vitória para todo mundo. Não tem lugar para eu só, o ego. É muito bonito e é gostoso você ter o ego massageado de vez em quando, né? Alguém falar que você está bonito, alguém falar que você foi muito bem em determinada coisa. Não, é gostoso, eu gosto de receber elogio. Mas no time de Deus eu devo receber elogio pela minha contribuição para o time. O time, irmão. No casamento, imagina, só um é elogiado, o outro não é, como é que fica esse casamento? Não dá, não é verdade? Não dá. Sabe? A gente precisa entender isso. Não tem lugar para jogada individual. Tem lugar para a gente dividir, compartilhar, crescer junto, fazer ponto junto, vencer junto e avançar junto. Amém? Ninguém pode ficar para trás. Não tem esse negócio. Quando o Mar Vermelho abriu para todo mundo passar. Não tem nenhum relato de algum judeu que ficou, vou, não vou. Foi todo mundo. Foi todo mundo. Dá para entender? Quando Jesus chamou os 12, vamos os 12. Vamos comigo. Entende? Quando a gente descobre o quanto é bom estar junto com todo mundo, e eu sei que tem as pessoas que gostam de ser um pouco mais isoladas, que são às vezes até mais retraídas, aí cada caso é um caso, por 1 milhão de motivos, eu sei disso, mas até para você, irmão, tem lugar para você participar no time e contribuir com todo mundo. Por exemplo, se usarmos o futebol, temos o goleiro que fica lá no canto dele, né? Fica lá no gol. Ele não, tem uns diferentes que vão ser goleiro artilheiro, mas a maioria defendendo o gol, não anda com o time todo, mas faz parte do time todo porque ele tem uma função importante ali. E ele que não trabalha direito para ver. Porque a hora que é a vez dele, ele tem que ser eficientíssimo, não é? Então, irmão, de repente você está querendo ser atacante, você é goleiro. Já pensou nisso? Dá para entender isso, igreja? A gente está usando essa figura de linguagem toda, dá para entender? Muito bem. No time de Deus também, todos têm um mesmo alvo.
Vem comigo lá, está pertinho aí, Filipenses 3,14. Opa, fugiu. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. No time de Deus temos objetivo, temos propósito, temos alvo a atingir. Vou dizer uma coisa para você: quem mira alvo pequeno só vai alcançar pequeno alvo. Quem mira alvo grande vai alcançar coisa maior. Mas se você mirar é sempre pequeno, você vai acertar só no pequeno. Quando a gente tem o mesmo alvo, a gente deixa bem claro em que time a gente está jogando. A gente tem um uniforme bem esclarecido de que time a gente faz parte. Já pensou? Estamos jogando, metade do time decide, vamos fazer de conta que é basquete, metade do time decide fazer cesta do lado contrário. É um lado só, metade de repente para, não, vamos para cá, porque pode ser diferente, pode ser mais divertido, mais legal, a minha visão é um pouco maior que essa. Já pensou o que vai acontecer? Inclusive a palavra divisão vem disso, duas visões. Entende? Qual é o meu e o seu alvo aqui? Você sabe qual é o alvo do time de Deus? O alvo em que eu e você não podemos deixar de marcar ponto. Devemos exaltar o Salvador, edificar os crentes, evangelizar o pecador. Devemos ser uma igreja viva para o Deus vivo. Devemos provar para o mundo que vale a pena servir a Jesus Cristo. Que somos um time. Há um mundo tão desunido, irmãos. E por causa de... Não tem medo de falar aqui. E por causa até de princípios humanos, questões humanas, de governo e de política e tudo mais, tentou se dividir a igreja. Casais se dividindo, gente, igreja dividindo por causa de política. Nós somos muito superiores, esse evangelho é muito superior a tudo isso. Todos temos que ter um mesmo alvo, um mesmo objetivo para alcançar. Romanos 6,4 mostra que nós podemos vencer as diferenças por causa do nosso alvo. Temos então um mesmo alvo. No time de Deus, tem um espaço para você descobrir onde se joga. No time de Deus, ou todo mundo vence, ou todo mundo perde. E no time de Deus, temos todos um mesmo alvo. Alcançar um mesmo objetivo. Andamos e temos que andar em uma mesma direção. Amém? Preciso de 3 voluntários aqui. Vamos lá, time. Vamos, time. 3 voluntários. Tem 2. Já chegou 3. 3. Muito bem. Salva de palmas para os voluntários. Fica de pé aqui, por favor. Aqui. Isso. Pode ser aí. É que daí vocês são mais vistos, mas coisa bonita de vocês. Muito bem, muito bem. 3 voluntários, 3 integrantes do time, cada um com a sua função. Vocês façam um favor para mim, de pegar esse pedestal aqui, ó, esse aqui. Vou te atrapalhar não, João. Esse outro aqui, tá bom? Peguem eles os 3 e levem ele para lá. Os 3, isso. Levem ele para lá. Ó o time. Ó. Salva de palmas para o time. Isso, agora fica aí. Os 3 agora vão fazer o seguinte. O João vai pegar o pedestal e trazer para cá. A Vitória vai pegar o pedestal e levar lá na porta. E o Davi vai pegar o pedestal e vai manter aí. Tá bom? Certo? Entenderam? Pode começar. Pode começar. Mãe. Não, gente, faz aí. Faz aí, mas... Não, Davi, você tem que manter lá. Vitória, você leva para lá.
Tá bom, pode parar, pode parar. Antes que a Vitória machuque os dois. Salva de palmas. Deus abençoe Vitória. Depois vamos orar pela Vitória, medalhista de ouro. Gente. Foi lá, a gente faz uns negócios lá. Bom, qual que é a diferença da primeira situação para a segunda? Na primeira, todo mundo tinha o mesmo alvo. Levar para lá. Na segunda, cada um queria fazer uma coisa. Já pensou se um casamento for assim? Já pensou se na igreja for assim? Vamos fazer... Não, mas eu sou do time. Eu estou pelo time, mas eu vou fazer para cá. O outro, não, mas eu vou fazer para lá. Mas é pelo time. Mas... Conseguimos o quê? Que alvo alcançamos? Que ponto fazemos? Dá para entender isso? Um fala uma coisa, outro pensa outra, outro quer fazer o daqui, outro quer fazer daqui. Vai cada um para um lado, e aí? O que a gente consegue? Confusão. Ou comédia, sei lá, não sei. Dá para entender? Temos que ter um mesmo alvo, uma mesma visão, mesmo objetivo, uma mesma direção. O povo de Deus sofreu um pouco lá no deserto, porque também no meio do caminho chegavam uns e falavam, eu quero voltar para o Egito. Não estava no mesmo alvo. Dá para entender? É melhor voltar. É melhor voltar. Isso enfraquece o grupo todo, porque o outro começa a ver, desanimou. Dá para entender isso? Igreja não. No time de Deus, temos todos um mesmo alvo. Amém? Amém. Muito bom. E no time de Deus, sempre tem lugar para mais um. Nós não somos exclusivistas, nós somos inclusivistas. Somos aqueles que trazem a porta estreita do Evangelho mesmo, é estreita mesmo, mas é para quem quiser entrar. Todo aquele que crê terá a vida eterna, é o que a Bíblia diz. Quem crer e for batizado será salvo, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que é possível o homem nascer de novo. Então, nesse aspecto, nós somos inclusivistas, sim. O homem se encontra com Deus, o homem nasce de novo, se torna uma nova criatura, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo, e ele passa então a fazer parte do time de Deus. Sempre tem lugar para mais um. Sempre tem lugar para mais um na família de Deus. João 6,37, o que diz lá? Vamos lá? Rapidinho, João 6,37. Evangelho de João. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Então, eu posso fazer parte do time de Deus? Pode. Mas tem lugar para mim no time de Deus? Tem. Mas sim, querido, tem. Venha a Jesus, entregue sua vida a Jesus, o reconheça como seu único e suficiente Salvador, deixa Ele mudar sua vida para melhor, nasça de novo em Deus, porque tem o seu lugar guardadinho aqui. A sua vida mudará ao entrar no time. E olha agora comigo Apocalipse 22. Apocalipse 22, 10. E ele disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aquele que é injusto, continue sendo injusto. Aquele que é impuro, continue sendo impuro. Aquele que é justo, continue sendo justo. Aquele que é santo, continue sendo santo. Eis que eu venho rapidamente. A minha recompensa está comigo para dar a cada homem conforme a sua obra.
Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelos portões da cidade. Porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os devassos, os assassinos e os idólatras, e quem quer que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos dessas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, e a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Sempre tem lugar para mais um. Sempre tem. Tem. Agora o fato é que a gente não sabe a data em que o Criador nos chamará para prestar contas da nossa vida a Ele. Então tem que ser o quanto antes isso da parte de cada um, né? Tem que ser, porque você não sabe que hora. Eu conheci um pastor que falava até assim: olha, sempre ore antes de dormir. Você não sabe se Jesus vai arrebatar a igreja de hoje para amanhã. Pois é, mas sempre tem lugar para mais um que queira fazer parte deste time, que tem um mesmo alvo, que vence todo mundo junto, que avança todo mundo junto, e que tem lugar onde você é 10 em alguma coisa e pode fazer de forma única e especial algo para o reino de Deus, que só você pode fazer de um jeito especial, único, porque você é único também. Se tem uma coisa, irmãos, que é ruim mesmo, é desperdício. Se tem uma coisa que me incomoda, é desperdício. Desperdício de talento, de inteligência. Esse povo inventaram nos campeonatos um negócio doido aí que faz movimento nos trem. Olha, desperdício. Nem vou falar de quê. Desperdício, pelo menos de tempo. Desperdício. Agora eu gostaria que você, pode usar o óculos quem precisar, olhe para o seu polegar. Olha aí para o seu polegar agora. E se você prestar bem atenção, você vai ver as ranhuras da sua digital. Você vai ver certinho assim as linhas da sua digital. Igual você, só tem você, querido. Então você pode exercer algo no reino de Deus com um tempero que Deus vai usar só você para fazer. Mas precisa decidir estar no time, fazer alguma coisa no time. E Deus não vai obrigar ninguém. Mas você não pode ficar no time sendo alguém que sem função. Só estou lá. Deus tem muito mais para mim e para você nisso. Quantas experiências Deus pode nos dar em coisas que às vezes a gente pode achar até simples. Mas Ele pode nos dar. E nos dá. Começa a lembrar de um monte de história aqui, dá vontade de contar tudo, mas a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para isso. Mas às vezes uma palavra simples que você traz para alguém, uma oração simples. Eu estava hospitalizado. Estava lá fazendo meus tratamentos. Chegou uma fisioterapeuta. Começou a trocar ideia com a gente, fazendo todos os protocolos. Aí ela começou assim: a minha mãe também está diagnosticada com um tumor. Nunca ouvi falar nisso, um tumor no coração. Puxa vida, filha, é mesmo. Estava eu e minha mãe no quarto. Ela mas vai ficar tudo bem. Não, vai ficar tudo bem sim. Aí então vamos orar aqui, vamos pedir a Deus pela sua mãe? Vamos! Oramos ali, minha mãe, que é toda coração, falou: minha filha, eu posso te dar um abraço? O que eu fiz demais, irmão? Eu estava hospitalizado, só orei. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. É onde eu tenho crido, uma das coisas que me faz crer na cura em Deus, porque a igreja inteira está orando por mim. Está orando. Se você não se sente parte do time de Deus, se você se sente deslocado no time de Deus, se você não entende ou não sabia que podia fazer algo muito relevante no time de Deus,
E por mais que de repente tenha uma opinião diferente em algumas coisas, mas não quer ficar puxando para um lado e outro para o outro. Essa é a noite que oraremos juntos. E se você nunca fez parte do time de Deus, essa é a noite também para você hoje dizer: Senhor, eu quero fazer parte do seu time. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Nós vemos aqui que Ele está com a recompensa pronta para nos dar. O apóstolo Paulo disse: olha, deixando que para trás fique, eu prossigo para o alvo, para o prêmio que Deus tem para cada um de nós, irmãos. A gente não está no campeonato só para ficar campeonatando. Tem um troféu de Deus, um galardão de Deus preparado para cada um de nós, para o time dele, amém? Agora tem que ser do time dele. Vamos orar? Feche os teus olhos, querido, querido. Feche os teus olhos. Às vezes, tudo que alguém quer é fazer parte de alguma coisa. Encontro tanta gente que a vida mudou quando descobriu que passou a fazer parte de alguma coisa. Você lembrou, ou talvez descobriu hoje, que faz parte, ou que pode fazer parte do time de Deus. E as regras do time foram ditas hoje. Eu sei que você está falando para Deus aí como você quer estar no time, como gostaria de estar. E fala mesmo agora. Abre o seu coração. E se você não faz ideia, diga: Senhor, onde o Senhor me quer no time? Onde eu posso estar no time? Qual é o meu lugar? Que o Senhor vai te mostrar, filho, porque você é importante. Você é como no texto que nós lemos, você de repente é mão e está querendo fazer o trabalho de outra parte do corpo. Não, Deus te fez para ser uma mão maravilhosa no reino dele, um ouvido abençoado, um olho abençoado, e de repente está no lugar está errado. Não, Deus te pôs ali, te preparou para fazer parte do corpo e fazer toda a diferença, sendo você de um jeito que Ele te fez, todo especial. Depois de nascer de novo, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo, e Deus te põe num lugar especial. Deus, em nome de Jesus, obrigado por fazer parte do seu time, fazer parte de alguma coisa maior do que todos nós, importante, Deus. Muito obrigado. Tudo que cada um faz aqui é extremamente importante, necessário, abençoado. Obrigado, Deus. Somos do teu time, nos ajuda a sermos participantes melhores do seu time. Nos ajuda, Deus, a sermos craque, porque no seu time também não tem banco de reserva, não tem quem fique sem função. Ah, Senhor Deus, porque o Senhor nos põe para sermos vencedores, para ganharmos, para sermos campeões. Ah, Deus, em nome de Jesus, se alguém hoje aqui, ou que nos ouve pelas redes sociais, não faz parte do seu time, está dizendo que quer fazer, Senhor, receba-o em nome de Jesus. Ele está te entregando, se entregando a ti. Ah, Deus, em nome de Jesus, que a gente não seja menos que individualista e mais cooperador, e que nós estejamos prontos para sermos humildes o suficiente para seguirmos a orientação dos técnicos que o Senhor levanta, que cada um de nós dê o seu melhor naquilo que o Senhor estabeleceu de função, e que a gente faça a obra por meio de Ti, Espírito Santo de Deus,
como um só corpo, onde todo mundo vence junto, em nome de Jesus. Que caia por terra todo inimigo do time de Deus, que caia por terra todo inimigo da união do povo de Deus, que caia por terra todo inimigo da participação, da contribuição, do ajuntamento do povo de Deus nesse lugar, em nome de Jesus. Que caia por terra todo criador de divisão nos casamentos, nos pensamentos, nas amizades, nas intenções, nas uniões, nas reuniões de jovens, de adultos, nos PGs. Que caia por terra em nome de Jesus. Amém. Amém.